Mas acabou até favorecendo, né? Mesmo se tivesse o goleiro ali com 11 jogadores, teria perdido do mesmo jeito. Com certeza. Ô, HG, excelente programa para você, com muita gentileza. Eu vou falar o que o Vinícius de Moraes e o Tom Jobim falaram. Se todos fossem iguais a você, que maravilha seria viver. Tchau, meu amigo. Eu não mereço tanto, Andrezão. Obrigado, obrigado. Donos da bola no ar a partir de agora. O destaque é a vitória do Galo. Veja aí. Às vezes, para reencontrar o caminho da vitória, é preciso voltar para casa. A gente já estava, triste com os 2 últimos jogos, não só pelo resultado, mas pela forma que a gente perdeu. Tristeza que começou a se despedir ainda no começo do jogo na Arena MRV. Farinha saiu mal do gol e depois da revisão do VAR foi para o chuveiro mais cedo. Benítez, o terceiro goleiro, defendeu a bomba de Hulk usando o ombro. Já no cruzamento de Scarpa, Pedrinho mandou de cabeça e marcou o seu primeiro gol com a camisa do Galo. E olha, de novo lá foi ele, Gustavo Scarpa, em mais um cruzamento perfeito para Alisson fazer essa pintura. Digo que foi como a sensação do meu primeiro gol, né? Eu ainda não me acostumei com esse momento. É uma sensação muito inexplicável, espero que se repita muito mais vezes. Foi importante o treinamento durante a semana para aprimorar, né? Às vezes troca a bola de Libertadores para Brasileiro, então eu fui bastante feliz, mas os caras que finalizaram a jogada também têm bastante mérito. Hulk, há 9 jogos sem marcar, não teve só uma, nem 2. Mas 3 chances de encerrar a seca. E cuidado que o artilheiro não está muito feliz com isso não. Já o Pedrinho, que não tem nada a ver com isso, aproveitou a sobra para fazer a alegria da família. Um foi para minha filha, que ela acabou indo lá no CT hoje antes do jogo e acabou me pedindo para fazer um gol para ela. E o primeiro gol foi para o meu filho que está para nascer, o Pedro Ângelo, agora próximo mês, então foi um gol para cada. Mas o jogo ainda não tinha acabado. Hulk seguia em busca do fim do jejum. Principalmente ali a bola chutava para fora, o goleiro defendia, ia na trave e eles gritavam o nome. Eu falei, poxa, estou recebendo um incentivo da massa, então vai ter que sair o gol hoje. O Vingador não decepcionou. Nos acréscimos, o incansável Hulk bateu a marcação e colocou no fundo da rede. Atlético 4, Caracas 0. Fico feliz por voltar a marcar, voltar a comemorar em casa principalmente, né? Agora focar para que eu dê continuidade, que é muito bom tá fazendo gols. O Galo fecha sua participação na fase de grupos com 14 gols marcados e 15 pontos conquistados. O sonho de ter a melhor campanha geral da Libertadores ainda existe, mas para isso será necessário torcer por tropeços de Palmeiras, Tajeres e River Plate. Claro que se a gente classificar em primeiro geral é bom, mas caso isso não venha acontecer, todos estão de parabéns. Oi, André. Everton, defenda a renovação do Pedrinho. Não sou eu que estou falando, é o André Salles, meu editor-chefe, que está dizendo aqui, Everton, defenda a renovação do Pedrinho. Se tem muita oportunidade e o cara entra e tem uma sequência e tal, rende. Não sou eu que estou dizendo, é o André que está dizendo aqui no meu ouvido. Porque ele falou o seguinte, teve poucas oportunidades por causa da contusão, mas tem bola, não sou eu que estou dizendo. Agora, deixa eu ouvir o Pedrinho aí, ver se tem razão o André, vai. Esse é o desejo, né, de poder ficar, claro, como eu falei, uma grande equipe como é o Galo, a gente sempre quer poder estar na equipe como o Galo, ainda mais o elenco que tem, ainda mais a comissão técnica, então sou muito feliz com isso e isso depende muito das diretorias, mas todos sabem que meu desejo é ficar para poder dar o meu melhor ainda mais pelo Galo. Então vamos lá, eu gosto do contraponto, eu vou começar com o Thiago Fernandes Não, então vou começar com o Rap. Não quer começar. Ganha para falar, mas não quer falar. Então vou começar com o Rap. Rap, o André Salles pediu aqui agora, no meu ponto, que o jogador precisa, né, de repente, renovar. Agora, em que circunstâncias? Né? Se for para um saláriozinho desse tamaninho, tudo bem. Agora, na paulada que ganha, não dá. Mas o que você pensa disso, Rap? Tudo bem, Rap? Tá cabeludo, hein? Tá aí, né? Fazendo o Tony Ramos? Bom, tá chegando lá. Bom dia, né, a todos. Boa tarde. Bom dia, boa tarde. Só não vou dar boa noite. Olha, o Pedrinho é um jogador que qualidade ele tem. Mas no Atlético teve todas as oportunidades, lesionou. E assim, no apagar das luzes, fez os seus 2 gols. Então nós vamos agradecer ao que ele fez aí pelos 2 gols, vamos agradecer ao mês de junho que ele possa produzir no Atlético, mas
Acho que a renovação dele não deveria acontecer. E eu conversei com uma pessoa dentro do Atlético, inclusive ontem, porque começou essa celeuma toda, e ela me disse assim, nem se o Milito pedir. Então, é difícil do Pedrinho ficar. Agora, o futebol tem dessas coisas, né? Aí o Milito pôs ele nesse jogo, joga mais 2 bem, joga mais 3... vamos conversar aqui, né? Porque a verdade é o seguinte, todos nós sabemos, a Ucrânia é uma zona em guerra e o jogador pode optar por não voltar. Ele não precisa obedecer ao clube, né? Ele não tem nenhum prejuízo material. Ele pode fazer a rescisão, sim. Mas eu, André, não ficaria com o Pedrinho. Acho que quem? foi... Você quem? Eu, André. André o quê? Repsold. O Repsold. Eu, André porque o Salles Repsold. quer. É, porque o Salles que quer. Não ficaria com o Pedrinho em hipótese nenhuma. Bom, deixa eu partir para o Thiago. Eu não queria falar, não, mas ainda bem que nós temos uma alma lúcida nesse programa, né? Quem é? E é louco eu falar que essa alma lúcida do programa se chama André Repsold. Porque ele é justamente o que ele não é, lúcido. Ele é louco. Só que ele tá certo nessa. E aqui, vamos silenciar o André. Me dá esse ponto aqui. Me dá o ponto. Você não vai fazer mais o programa com ponto hoje? Esquece. Guardar aqui no bolso. Porque esquece André Salles. André Salles, a partir de agora, não fala mais com a gente. Vamos em voo cego. Não tem como Pedrinho renovar com o Atlético. E eu quero te perguntar, Gageta, você acha normal um cara que foi contratado para ser um meia de articulação do Atlético, um atacante de criação, fazer gols, faça 2 gols em 2 anos de Atlético? Deixa eu perguntar uma coisa. Valeu, pra vocês. obrigado, tchau. Deixa eu só Pedrinho. perguntar uma coisa para vocês. Para você, depois eu passo pelo Elton, pelo Valu. E, por favor, não precisa esperar eu chamar, não. Eu quero atropelos aqui. Tá certo, Elton? Gentileza só no trânsito. Aqui dentro eu não quero, não. Tá? Então o que eu quero dizer é o seguinte. O Patrick, ninguém queria. O Edenilson, ninguém quer. O Gemerson, muita gente não queria. O Pedrinho, ninguém quer. O Igor Gomes, ninguém quer. Vocês querem quem? Não, eu quero o Igor Gomes. Quem falou que eu não Você quer o Igor Gomes? Eu quero o Igor Gomes. Eu queria o Gemerson. Quem tem mais Eu não queria- bola? Peraí. Eu achava que o Patrick Eu não tinha... terminei. Quem tem mais bola para oferecer? O Pedrinho ou o Igor Gomes? Mais bola. Ah, eu prefiro o Igor. Mais bola? Ah, eu prefiro o Você Igor. acha o Igor melhor que o Pedrinho? Acho. Não, você não acha. Você Acho. olhou pro céu para pensar. Não, você não acha. Sabe por que eu Você acho, está se Gageta? enganando. Porque o Valu já falou uma situação aqui com a gente em outros casos, sobre o caso do jogador que é saudável. O Pedrinho não é, cara. Em 2 anos de Atlético ele não joga. Não, tô falando de Então, bola. Não, mas acho que inclui tudo isso. Quando você tem que escolher um jogador, você tem que incluir essa Mas questão a bola física. que você acha que o Pedrinho joga, ó, faz tempo que ele não joga. Mas você não vê ele jogar? Tem ó? diferença. É claro que não vê, ele não joga. Jogou pouco. Ele nunca tá bem. Então, não, veja bem. Você quer perguntar o que eu penso? O que você pensa? Então, eu vou te responder o que eu penso. Eu não acho que tem que renovar, não. Calma. Eu não acho que tem que renovar, não. Quem acha é o André Salles, irmão. Eu vou quebrar o ponto. Só que eu... Ele tá falando aqui Então, no ele meu fala... bolso. Ele tá mesmo, que eu tô vendo aqui a luzinha acendendo. Então é o seguinte... Porque é o seguinte, ele tá gritando, Pedrinho, eu tô ouvindo daqui. Não, vou Porque é o jogar, seguinte, vou quebrar. eu não acho que tem, porque jogou pouco e porque jogou poucos jogos e com pouco futebol. Só que o meu editor-chefe, ele é um voto favorável a uma renovação com redução salarial. Ele toparia uma renovação com redução salarial? Provavelmente toparia, porque a verdade, HG, é que, embora o empresário dele ache que todo mundo quer, ninguém quer, cara. Quem quer o Pedrinho hoje? Para ter esse alto nível, para jogar em alto nível, para jogar uma Libertadores, para disputar um título brasileiro, para disputar uma Copa do Brasil. Não, quer, cara. O Fluminense, se tiver mais de 35. Ele tá com quantos anos? Aliás, um amigo meu falou que ficou com medo do Amaral ser contratado pelo Fluminense depois do golaço que ele fez no domingo. Né? Pois é, então assim, é que hoje, cara, não dá, assim, o Pedrinho talvez ele consiga jogar bem. Eu lembro que na frase que o empresário disse tinha o Vitória e o Milan, né, na mesma frase. Quando ele falou sobre os interessados no Pedrinho. É mais provável que ele vá pro Vitória, né? O Milan não dá? Não dá. Não tem bola para isso. Ele não tem, nunca teve. Ele já até imaginei que pudesse ter em algum momento, mas ele não tem, cara. É um jogador interessante pro futebol brasileiro, mas não passa disso. Então, eu honestamente entendo que o momento do Pedrinho passou no Galo. Foi interessante a aposta, por tudo que ele tinha apresentado no Corinthians, mas pro Galo hoje eu acho que não dá. Pensando talvez em outra oportunidade pro Pedrinho no futebol brasileiro. Bom, o Elton me parece estar um tanto quanto incomodado com o assunto.
Você está incomodado? Não, eu acho que pode ampliar mais os assuntos, né? O jogo de ontem foi tão positivo pro Atlético, o Atlético foi tão... Não, mas você quer pautar o programa? Você é o de editor-chefe agora? Não. André, Tá sem ponto. fala comigo no ponto, André. Aliás, tá sem na ponto. caixa, porque o ponto não Eu tá acho que a gente pode ampliar a discussão. André, quer tomar seu lugar aqui, o Elton. Mas é pra falar do Então jogo. desce. Ele já aí. E ele sobe. É porque eu tô com ponto. É porque eu... Como é que é, André? É porque eu tô com ponto. Aí, então Porque fala do o jogo, que eu melhor vou em campo, falar Pedrinho. sobre o jogo passa também pelo Pedrinho. Quem poderia imaginar que um jogo de última rodada da primeira fase da Libertadores, no Grupo G, pro Atlético, contra a equipe do Caracas, pudesse influenciar tanto em algo que a gente fala tanto aqui no programa, confiança. Voltou a confiança do time, voltou a confiança do torcedor, foi importante para retomar uma confiança para o Pedrinho, que é esse tema inicial do programa, que eu vejo de forma positiva, porque o recorte que nós temos é o jogo contra o Caracas. E no jogo contra o Caracas, ele foi bem. Então, ele precisa ser, sim, um tema de discussão. Ele foi colocado pela Conmebol como o melhor em campo, apesar de eu ter achado o goleiro da equipe do Caracas o melhor em campo. Mas, enfim, e um jogo também para retomar a confiança do principal atleta do Atlético, que é o Hulk. Gente, quando o Hulk vier aos microfones e falar que não está incomodado com a falta de gols, é algo que eu vou remeter ao Valu, quando o Valu vai explicar alguma coisa, e fala sobre filme. Eu lembrei do filme do Rocky Balboa, quando ele é muito criticado em uma entrevista coletiva, assistindo aquela entrevista coletiva, na sala junto com o cunhado dele, com a Adrian, e ele assistindo, é o Poli, o cunhado dele, está lá assistindo a coletiva, e todos massacrando o Rocky. E o Rocky pega e fala que aquilo ali não mexeu com ele, na frente do Poli. Quando ele sai lá fora, antes dele ir embora, de despedir da Adrian, ele pega e fala assim: Adrian, eu falei que não fiquei incomodado com aquilo tudo, mas eu fiquei. O Hulk, nos últimos tempos, ele tinha sido um Rocky Balboa. Estava extremamente incomodado com a falta de gols. A prova para mim do ápice foi quando ele chuta a placa. Ele erra o gol e chuta a placa. Pouquíssimas vezes eu tentei lembrar na minha cabeça quando o Hulk chutou uma placa de publicidade por errar um gol. E eu, de verdade que eu não lembrei. Não lembrei. Então mostra que o Hulk também estava muito incomodado. Ou seja, o principal atleta, para muitos dentro do Atlético, há muitos anos, estava muito incomodado. Então ontem, um jogo contra o Caracas, simples, fácil para todo mundo, mas que estava carregado de muita coisa. Então ele deu tranquilidade ao torcedor, tranquilidade ao Milito, sabendo que pode contar com alguns atletas do elenco que antes não se imaginava isso. Poupou os atletas que estavam com cartão e também fez o Hulk dar uma lavada na alma. Então o jogo de ontem foi cercado de muita importância para a temporada, para o que vai acontecer nos próximos jogos do Atlético. Então aquele jogo que a gente achou, cara, é bater em cachorro morto, não foi. Foi muito importante. O vencer esse adversário frágil foi importante para vários contextos dentro do Atlético. Bom, deu volta e não respondeu o que eu perguntei. Então eu espero que você responda. Sobre o que você quiser. Responde o que você quiser. É sobre o quiser, o que você quiser. Tá. O papo é o Pedrinho, é renovação. E o Elton pipocou, o Thiago não pipocou, o Rap não pipocou, o André Salles é a favor, eu quero saber, eu sou contra, e você? Aliás, boa tarde para você. Tarde. Tenho que lembrar aqui, boa tarde para os amigos. E a calopsita? Que voou de volta, felizmente. Um abraço para a Amarelinha e vê se não foge, porque você arrebenta o coração da gente cada voo que você vai pela janela fora. Mas falando a respeito do jogo, é importante lembrar que antes da vinda do Pedrinho, eu falei que eu não tinha tantas expectativas quanto foram criadas aqui, neste mesmo programa. Os anos se passaram e agora o Pedrinho é muito próximo de ter o seu contrato encerrado. Não sei qual será a avaliação do Atlético, mas eu acho que não é um negócio interessante pelo aproveitamento do Pedrinho, né? Ele fez uma ótima partida ontem, mas quem vai chegar realmente à conclusão disso é o Milito. O Rap trouxe aí que uma informação, né, Rap, que nem se o Milito quiser,
ele vai ficar. Então, um jogador que produziu muito menos até do que eu esperava e bem distante daquilo que muitos aqui até acreditavam que ele iria render. Acho que o Atlético ontem, como disse o Elton, uma partida para recuperar aos 10 minutos ali a falta, e aí eu tenho que cutucá-los novamente, né? Para a sorte do Atlético e para o seu torcedor, o juiz não usou daquele expediente que muitas vezes é se usado nesse programa aqui, né? Da intensidade do choque. Aconteceu o choque, aconteceu a falta, ponto. Thiago. O jogador em velocidade não tem que ser discutido. Não há um medidor de intensidade no futebol. A falta aconteceu, o goleiro foi bem expulso. O Caracas já não seria uma grande resistência para o Atlético, com um a menos. Isso facilitou mais ainda a recuperação do Hulk. Quero chamar a atenção principalmente pelo fato, o Cadu poderia ter feito um gol ontem, mas foi importante porque é ele quem provoca o lance da expulsão. Então o Milito aproveitando também para rodar algumas peças, já que ele sabe muito bem que novas caras só poderão chegar a partir de 10 de julho. Gente, eu vou fomentar a discussão aqui. Que um dia desse eu estava conversando com uma pessoa do Atlético, o Elton sabe muito bem quem é, e aí eu falei sobre o elenco curto, sabe, Ré? E essa pessoa do Atlético disse, não, porque nós temos lá, na lateral direita tem o Vitinho, no ataque nós temos o Cadu, temos o Alisson, o Paulo Henrique voltando, Paulo Henrique não. Volante. Paulo Henrique voltando. Rômulo, Nazário, Paulo Vitor, não? Paulo Vitor. É Paulo Vitor. O Rômulo, aí eu disse, tá. Só que precisamos contabilizar, gente. Para mim, o elenco está ficando curto. Porque o Atlético tem oitavas de Libertadores e a tendência da ordem natural das coisas é de que a Libertadores vá se tornando, com as próximas fases, muito mais difícil. Muito mais difícil. A Copa do Brasil e a sequência dela, e contra o Sport a gente já viu, que foi um Deus nos acuda lá o jogo de volta, e todo um campeonato brasileiro pela frente. Aí, hoje o Atlético tem Rubens e Otávio contundidos, e aí, saindo o Pedrinho no final do mês que vem, já saiu o Gemerson, saíram Patrick e Edenilson. Eu não estou medindo qualidade de futebol dos caras, eu estou falando de saídas. Porque, estando aqui, numa necessidade como ontem, o Milito escala. Mas só que ele não tem mais nem Patrick, que jogou muito pouco, Edenilson, Gemerson, daqui a pouco ele não vai ter o Pedrinho, e ele tem o Rubens, que ninguém sabe quando volta, e ele tem o Otávio, que ninguém sabe quando volta. Mas eu acho que... Você não acha que tá curto? Não, eu não acho que tá curto, não. Eu acho que falta céu. ao Atlético só duas posições que tem uma carência que se descobriu ao longo do... Então tá curto, irmão. Calma, vamos lá. Que é o volante, e eu gostaria de ter um centroavante. Porque quando você fala que é curto... E zagueiro? Não, o zagueiro com a chegada do Júnior Alonso acabou o problema. Porque vamos parar para raciocinar. Você tem o Saravia na direita, você tem o Bruno Fux fazendo a central hoje e você vai ter o Júnior Alonso. Na reserva, teoricamente, você vai ter o Rabelo, você tem o Rômulo, que das duas vezes que entrou, foi bárbaro, é indiscutível a qualidade. Não, das duas que eu falo que ele jogou muito tempo, né? Que ele jogou uma boa... O Rômulo ontem foi bárbaro. Foi bárbaro. Na outra partida, então, ele foi a melhor nota. SofaScore do Atlético. Exagero não, irmão. Foi o garoto. Foi bem, foi muito bem. Roubou três. Subjetivo. É a atuação do E você ainda tem o na Lemos. Copa de 2006. Aí sabe qual que é a discussão que eu acho que o calma. torcedor, quando fala, e quando algumas pessoas falam que o elenco é curto, é qualidade. Porque, por exemplo, você vai questionar, talvez, se o Lemos e o Rabelo têm a qualidade para quando precisa entrar. Aí eu acho o seguinte, eu não acho o Lemos um zagueiro reserva ruim. Não, reserva? Não. Mas, por exemplo... Porque o titular é o Júnior Alonso, Bataglia eu vou te fazer perder. Bruno Fux. Se perder nesse argumento Então seu. vai, fala. Você acha que o Atlético precisa de um volante e de um atacante? Para reserva e um centroavante, porque eu penso o seguinte, naquele joguinho fechado de Libertadores, aquele joguinho marrento lá, que tá todo mundo lá atrás e que você precisa daquele cara da bola aérea para ele espirrar uma bola, esse jogador que seria o Kardec, não funciona. E o Kardec? 9 jogos, não funciona. Vamos supor aqui, vamos só supor, que o Brasil chegue à final da Copa América. Algo que acontece assim, dia sim, dia também. Sim. Quem joga no lugar do Arana? Do Arana? É. O Scarpa. Mas no jogo de ontem... Mas no jogo de ontem... E quem é o reserva do Alisson? Palácio. No jogo de ontem estavam jogando os dois. Não, sim, por opção do treinador. E o Scarpa. Por opção do treinador. E assim, eu, Thiago, acho que o Atlético ficou com um lado esquerdo fortíssimo.
Não à toa, os 2 primeiros gols Mas saem de você lá. tá falando do Caracas. O Arana praticamente jogou como um meia. Olha a mancha de calor dele. Ele mal jogou na zaga. Ele começa quase como um zagueiro. E depois ele vai só avançando. Não, mas é que ele avança por causa da expulsão. Eu vou tentar ele de avança novo, por causa da tá? expulsão. Eu vou tentar de novo. Mas só um ponto. É que assim, eu acho que o Atlético tem algumas ausências que são relevantes. Se você perde o Scarpa, você não... se você perde o Scarpa, não. Se você perde o Arana e vai perder agora, e pode perder durante 9 jogos... Sim. Você não tem um substituto à altura. O Scarpa não é à altura? Eu acho que o Scarpa é uma boa pro lado dele na direita. Eu acho. E aí eu acho que o Atlético perde o Scarpa na direita, que é onde ele joga melhor. Para pegar e suprir uma ausência do Arana. Mas aí você tem o Alisson que tá indo muito bem. E você ainda tem um reserva chamado Palácios que ontem entrou e mostrou algo. Eu não discordo que o elenco mantém qualidade. Ele tem qualidade independentemente das peças. Porque ontem o Alisson entrou e jogou muita bola, cara. Fez um golaço. Um golaço. E foi muito bem, tá muito bem jogando pela direita. E mesmo não tendo o mesmo apoio que tinha, por exemplo, o Scarpa pela esquerda. O Scarpa tinha o Arana, toda hora fazendo dobradinha com ele. O Alisson tinha, às vezes, o Mariano subindo, às vezes aparecia por ali o Pedrinho, e bem às vezes. Mas assim, assistindo ao jogo de ontem, eu fiquei temeroso em relação à ausência do Arana. Porque eu acho que o Arana, tecnicamente, ele é diferenciado. E aí, não só por isso. Quando você perde o Scarpa da direita, que pra mim é onde ele é melhor, e olha que o Scarpa joga muito em qualquer uma das duas, hein? Ontem, 2 assistências dele. Mas quando você perde o Scarpa na direita, você passa a ter que ter alguém do mesmo nível do Scarpa na direita, ou que faça algo parecido com o que ele faz. O Alisson é bom jogador, ninguém nega isso. Só que ele ainda está abaixo do Scarpa. Claro, ele mas pode você chegar quer o mesmo lá. nível? Então, a questão não é o mesmo nível. Ele é um jogador ainda A questão é ter um cara com características semelhantes. Gente, mas aí é que tá. Vocês estão querendo que a galera fala assim, o Atlético tem que contratar um cara para a esquerda, pro lugar do Arana. O Rubens volta em meio de julho. Segundo ontem mesmo, o Cássio Aguirre na nossa transmissão lá falou sobre isso. Arregui. Ele falou sobre isso ontem, o Cássio, gerente de futebol do Atlético. Foi sem querer. Então ele joga por ali. Aí você vai falar o quê? Aí quando a gente tem que dar oportunidade para a base, não tem. Porque se eu tenho que ter um terceiro homem de muita qualidade também, além do Rubens, além do Arana, sendo que o Rubens está voltando agora no meio, um exagero. Por exemplo, na direita, eu tenho o Scarpa, eu tenho o Alisson e agora ainda tenho o Palácios. Então aí eu vou contratar, não dá. O Rep, é importante também a gente passar a informação que é o seguinte, a Copa América ela começa em junho e julho. Isso. O Atlético só pode utilizar de um reforço a partir do dia 10 de julho. A Copa América já vai ter chegado ao fim. Ela vai chegar, acho que 3 dias depois. 4 dias depois. Ou seja, o Atlético... contratar um jogador para suprir a ausência do Arana é impossível. É impossível. Isso não vai acontecer. E o torcedor tem que entender. O que a gente pode questionar e discutir é quem vai fazer na ausência dele. Porque não pode utilizar. Mas contratou o Júnior Alonso. Não pode usar. Não vai poder usar. Vai poder usar em um jogo, que é o de quarta-feira, por exemplo, depois da abertura da janela. Isso. Então não existe essa possibilidade. Então movimentos de peças. Quem dentro do elenco atual é capaz de fazer o Atlético render bem ao nível do Arana com esse elenco que está aí. É puxar o Scarpa. Pô, beleza, você puxa o Scarpa para cá, mas você perde ele na posição em que ele está arrebentando. Essa é a discussão. Sim. Então, quando a gente estiver discutindo a ausência do Arana, não fale de contratações, porque elas não entram nesse combo. Mas é o que eu disse. Eu estou falando o seguinte, a pergunta do Everton para mim foi, o elenco é curto? Eu não acho o elenco curto. Eu acho que pode faltar qualidade em alguns setores. Gente, quando eu falo de elenco curto, não é em número de jogadores, porque em número de jogadores não existe nenhum elenco curto entre os 20 do futebol brasileiro, os 20 principais da Série A. Não existe. Todos têm 28, 30. Quando eu falo de elenco curto, é elenco suficiente para resolver as carências. Isso, manter o nível de qualidade. Manter o nível. Então é isso que eu estou dizendo. Porque, por exemplo, se sai o Saravia e entra, por exemplo, o... Mariano. Uma conclusão, tá? Vamos imaginar, isso, é o Mariano, Deus tal não permita, mas entra o Mariano. E se por algum motivo o Mariano sai, você tem o Vitinho.
Do lado esquerdo, já tem que sacar um jogador que arrebenta do lado direito para suprir. Ontem até o Gabriel estava chamando a atenção ali, porque ontem o Scarpa já fez basicamente o que o Arana faz. Rubens, mas tá aí você perdeu o seu volante, que é o Otávio, vivendo a melhor fase do Atlético, só que o Batalha estava vivendo a melhor fase dele no Atlético como zagueiro. Aí ele vai para lá, tá na dele, tá de origem. O que eu estou dizendo é o seguinte, além das saídas desses jogadores que foram e mais o Pedrinho que vai sair, tem um jogador no elenco que ele não performa, chamado Kardec. Então você tem que considerar Patrick, Edenilson, mas sabe que pro ataque, Gemerson, mas o Kardec é a calma última que vocês não opção. deixam eu falar, tá insuportável. Vocês estão insuportáveis, todos sem exceção, aliás, sem exceção é sempre o Valu, sempre. O Atlético, eu acho que todo mundo já se posicionou, né, sobre o elenco curto aqui, eu interrompi alguém. Você está insuportável, velho. Eu acho curto, eu não acho curto, não, acho curtíssimo. Vamos lá, olha a voz do equilíbrio, por favor. Eu acho curtíssimo, não é curto não. Porque o Mariano, que eu acho até que foi uma renovação equivocada, fez um jogo ok ontem, né, pelas circunstâncias, mas acho que o Atlético precisa de um reserva para a lateral direita. Ninguém está falando de algum jogador à altura do Saravia. Um zagueiro com certeza, talvez dois, mais um volante. E o atacante, que o Atlético hoje tem o Vargas, né, na ausência da dupla Paulinho-Hulk, já que o Kardec não é utilizado. Aqui, eu só queria aproveitar que a gente ainda está falando do Atlético para destacar o Alisson. Mais uma vez, jovem de 18 anos, foi um dos destaques da partida, fez um golaço. Antes da partida, até lembrando, eu não sabia de verdade que o Alisson é do Rio Grande do Sul. Ele chegou lá na arena do Atlético, né, na Arena MRV, com a bandeira do Rio Grande do Sul, mostrando em punho. Que aquilo ali mexeu com ele durante os últimos dias. Então fez mais uma partida super madura. O cara só tem 18 anos. Todas as participações dele no Atlético, jogando, entrando como titular ou saindo do banco, tem sido de destaque. Você pode pegar uma partida ou outra partida que ele não manteve o mesmo nível, mas é de extrema qualidade. Então para o Atlético ficar atento ao mercado, cuidar muito bem desse jogador, entender as pessoas que estão no entorno dele também, de ter esse cuidado com ele, porque é um grande atleta, é um futuro assim gigantesco pela frente, de extrema qualidade. Você nota que ele tem maturidade em lances que normalmente um menino de 18 anos não teria. Então que o Atlético cuide bem desse jogador, porque tem um futuro brilhante. Tem proposta já na mesa? Não, ainda não tem. O Gomes falou com a gente aqui semana passada, né, que existiu as sondagens, né? O Gomes falou mesmo. Só uma coisa importante, voltando ainda no assunto da questão do elenco ser curto, a minha preocupação com esse elenco do Atlético é acontecer justamente o que está acontecendo agora. O Rubens está lesionado e volta em meados de julho. O Arana vai ser convocado. Já foi. Então, vai disputar, né, na verdade, a Copa América. Ele deixa o Atlético para disputar a Copa América e os amistosos que antecedem o torneio. Então, nesse período, o Atlético perde as duas opções que ele tem para jogar pelo lado esquerdo. Sem contar o Alan Franco, né? E aí precisa improvisar, ou não é improvisar, mas precisa mudar o Scarpa de função para que ele tenha alguém naquele lugar. É por isso, Rep. Eu acho que todos nós tem o Alan Franco também. Mas aí eu acho muito absurdo eu ter que ter 3 jogadores que jogam na mesma posição de altíssimo nível. Mas ninguém está falando nunca. Ninguém está falando do nível e nem de 3 jogadores. O único setor que o Atlético falta jogador é na volância. O resto o Atlético tem jogador. A gente vai discutir qualidade. Eu vou te cobrar isso aqui. Mas é qualidade. Eu vou te cobrar isso aqui. Você vai discutir qualidade. Eu não estou discutindo qualidade. Mas não é do lado de um cara, tua memória de elefante. Não tem problema. Nada. Aí você só lembra que eu falei, na volância. Você vai ser cobrado. É impossível. Peças de rotação no elenco. É impossível você ter jogadores do mesmo nível no banco e no time titular. Acho que talvez o Flamengo tivesse isso em algum momento. Nem hoje ele tem. Porque eu não acho que o Gabigol, por exemplo, esteja hoje, 29 de maio de 2024, no mesmo patamar do Pedro. Ele está abaixo. Sim. Eu não acho que o Bruno Henrique esteja no mesmo patamar do Everton Cebolinha. Ele está abaixo. Eu acho que ninguém tem peças do mesmo nível no elenco. O ponto é, quando você perde 2 jogadores que seriam importantes nesse time, e que seriam importantes mesmo. Eu acho que o Rubens está abaixo do Arana, mas é um jogador interessante. Então nós estamos falando de 2 jogadores interessantes que jogam pelo lado esquerdo. Sim. O Atlético tem que tirar um cara da direita e colocá-lo na esquerda. E aí entra o reserva dele na direita. Isso. O ideal seria ter um terceiro cara, e poderia ser um garoto da base. Poderia ser um garoto da base. Mas é porque não tem a que qualidade atuasse pelo lado esquerdo. Talvez não. O que eu acho que o menino enxerga é o seguinte. Não, porque você tem que pensar o seguinte. Esse menino da base tem
tem a qualidade do Alisson? Não, ele não tem. Então eu vou passar o Scarpa, que tem muita qualidade e vai jogar bem aqui, e o Alisson reserva dá conta da direita. Você tá mexendo na estrutura. Você tá mexendo com qualidade, você não tá caindo tanto nível. Se o Alisson entrasse e o nível da direita despencasse absurdamente, eu concordava com vocês. Aí a movimento. Você vai mudar em diferentes posições, é isso que a gente tá falando. O Atlético, nesse período de junho e julho, ele vai perder o Alan Franco, que é super importante, ele é tão importante que ontem foi poupado, porque tem cartão amarelo e o treinador aliás, você chamou a atenção disso aqui ontem. O treinador conta com ele lá nas oitavas de final. O Arana é de extrema importância e você vai tirar. Olha a movimentação de tabuleiro. Vamos pensar um tabuleiro. O Atlético é um tabuleiro, começa a mexer na sua cabeça as peças. Você vai tirar aqui, ó. Vamos lá. Tira o Scarpa pra cá. Pega o Franco, você não tem mais o Franco, você vai ter que colocar um outro jogador ali. Você tira o Alisson de uma função que ele faz de um lado e joga pro outro. Então são mudanças no tabuleiro que você precisa manter a qualidade. Olha o quanto é difícil. Agora então eu vou te fazer uma pergunta. Aí você tem lá o Juninho, terceiro homem da esquerda do Atlético. Você colocaria ele em vez do Scarpa? A pergunta é simples. Não, mas a resposta tá nisso que ele acabou de falar. Peraí. Quando você precisa manobrar. A pergunta não é simples, não. Mas você teve uma lesão. A pergunta não é simples. Você tem um terceiro. A pergunta não é simples. Só que, por exemplo, a pergunta não é simples. É isso que o Elton disse. O Elton respondeu antecipadamente sua pergunta. Como? É a manobra. Mas eu acabo de... Você está sofrendo de ejaculação precoce. Você trata isso lá, doutor Matheus? Trata a ejaculação precoce também na Unlimen. Não vou te levar lá. O que eu estou dizendo é o seguinte, o que o Elton está tentando explicar, não vou falar eu não, porque eu não quero ser pretencioso, é a manobra, você pega seu principal jogador que serve, dá o último passe normalmente. Você tira ele, mas ele vai fazer pelo lado esquerdo. Será que ele vai fazer do lado esquerdo do mesmo jeito que faz? Não, porque ele não tem o chute. Ele marca tão bem quanto o Arana, ele é um jogador da posição. Aí você tinha lá um jogador que é com a posição de origem, você tira ele da defesa e joga ele na volância. Tudo bem. Você tinha dois jogadores que poderiam estar por ali e a manutenção dele na zaga, porque ele estava bem na zaga. Não era um movimento de risco, mas agora tornou-se. Você perdeu o Otávio e o Alan Franco convocado. Aí você pega o Batalha, joga ali. Aí você pega, põe um zagueiro ali. Aí o Rômulo entrou bem. Você resolveu o problema. Mas você tem que lembrar que quem está jogando pelo seu lado esquerdo aqui é o cara que poderia estar rendendo lá na frente do lado que é onde ele mais rendeu. E outra coisa, contando com a possibilidade, se daqui a pouco, por algum motivo, irmão, você perde o Hulk, aí azeda a garapa de vez. Aí eu te pergunto, o Igor Gomes pode fazer essa posição? Qual? Na esquerda? Qual posição? Na esquerda do Arana? Não pode. O Zarate pode fazer? Não. É isso que eu quero mostrar pra vocês. Tem dois jogadores que fazem o lado esquerdo atleticano. E que eu acabei de estar dizendo. Os dois, o Zarate e o Igor Gomes. Você tinha o Rubens lesionado, fatalidade. Você tem o Arana convocado. Aí você ainda tem dois do lado esquerdo que você poderia utilizar e ele prefere tirar do lado direito. Isso é uma questão de qualidade, não? Mas ninguém aqui discorda que com as opções que existem no elenco, o Scarpa é a melhor opção. Isso ninguém discorda. O ponto é, deveriam existir outras opções no elenco. Só para te explicar o porquê. Quando você pede, por exemplo, eu não vou... Aí você fala de qualidade, não tem como eu trabalhar com o Julinho. Não de opção. Não, então, mas não tem como eu trabalhar com o Julinho porque ele é hipotético, ele não existe. Mas tem como eu trabalhar com outra opção que tem. Se você pede na direita o Sarabia, eu vou entrar com o Mariano. Se eu perco o Mariano, eu vou entrar com o Vitinho. Isso. Esse é o meu ponto. Você tem três opções. Não quer dizer que nenhum deles esteja no mesmo nível. Eu até acho que o Vitinho talvez esteja acima do Mariano em termos técnicos, em termos táticos. É que ele ainda é jovem, ele precisa amadurecer, ele precisa de maturidade. Mas se a gente vê algum tipo de perda no Atlético pela direita, saiu o Sarabia, entrou o Mariano machucou, entra o Vitinho. Isso. Não tem necessidade de improvisar. Eu não preciso trazer o Fux para a direita para realinhar e trazer um cara da zaga para jogar ali para ter um outro cara na direita. Eu acho que o ideal, e aí é o meu ideal, seria ter uma outra peça. Ela não precisa ser no mesmo patamar. É porque, para mim, de fato, eu estou entendendo o que você está dizendo. Hoje, com as opções que o Atlético tem no elenco, da forma que o elenco do Atlético está desenhado, é indiscutível que o cara que tem que jogar pela esquerda é o Scarpa. Porque, tecnicamente, é quem vai ser melhor Arana. E, tecnicamente, é quem pode, talvez, até ser superior ao Arana. Mas eu acho que o Atlético perde, por exemplo, uma qualidade que o Scarpa tem na direita. Que quando ele recebe na direita, ele várias vezes recebe um cruzamento rasteiro e bate de primeira de perna canhota. Ele não vai fazer isso na esquerda, porque ele vai ter que bater com a perna que não é boa. Então, assim, eu acho que o Atlético perde algumas qualidades.
E essa qualidade, para mim, ela é preponderante. Porque, poxa, o Scarpa, para mim, na minha cabeça, vinha sendo o principal jogador do time. E aí você muda ele de lado. Cara, é importante frisar, no jogo de ontem, ele jogou um absurdo. Eu até acho que ele jogou mais do que o Pedrinho. Jogar os 90 minutos, é que ele sai também, né? Mas jogar no tempo em que ele esteve em campo, pra mim ele foi o melhor em campo. Não, flutuou, ele foi, jogou bem demais. Ele foi o jogador mais inteligente dentro de campo, o melhor em campo. Deu 2 assistências, foi inteligente pra caramba, buscou, criou oportunidade. O ponto é, você perde naquela função uma característica que o Scarpa tem do outro lado do campo, que é a finalização. Porque o cruzamento ele tem também. Ele consegue cortar para a esquerda e cruzar no segundo poste. Quantos gols do Atlético saíram dessa forma? Tem um do Zaratio, salvo engano, em um jogo contra o Sport. As 2 assistências foram dele. Que é isso. Então, assim, eu acho que ele tem na direita uma característica a mais, que é a finalização, que ele não tem na esquerda. E na esquerda ele tem o cruzamento, ele mantém o cruzamento. Você teve uma lesão e uma saída. Eu entendi o que você quis dizer. A gente está entendendo. Você não tem ali um limitador. Você tem fatalidade. A gente entendeu, ponto. Mas isso não faz o Atlético estar fazendo a melhor opção. É fato. Então, peraí. Não, a melhor opção é que no imaginário... Era pôr o menino da base. Era ter alguém. Que fosse da base, não tem problema se fosse da base. Esse é o meu caso do Vitinho. Mas aí que chama atenção. Eu não sei se o Vitinho, se lesiona o Mariano, jogaria ou se ele jogaria um zagueiro por ali. Que essa é a questão que eu estou trazendo aqui pra vocês. Outra coisa, eu não acho que o Vitinho jogaria. Se isso estivesse acontecendo... Até porque... Peraí, deixa eu te dar uma explicação. Se isso estivesse acontecendo em setembro... desse jeitinho... Justificaria. Não, no mesmo molde, aí você podia falar assim, aí é só colocar o Júnior Alonso. Entendeu? Aí você... Na do Arana? Na do Arana. Mas eu acho que cai. Não, cai, gente. Cai. Mas ele não joga como ofensivo. Mas não joga. Cai pela característica, não pela qualidade. Isso, exato, gente. Mas é uma situação que você pegaria e supriria. Você prende o Alonso e solta o Sarabia. Isso, você coloca o Alonso. Você muda o jogo, né? O Alonso, gente, já jogou na esquerda, não foi poucas vezes, não, foi muitas. Da onde você tirar que o Sarabia sobe? Sarabia nunca sobe. Ele é terceiro zagueiro. Rep, não estamos discutindo isso. No desenho não hoje. estamos discutindo isso. O que estamos falando é, se existisse uma situação onde já existisse um reforço aqui dentro do Atlético, na cabeça do Milito seria muito mais simples pegar e falar assim, vem cá, o Alonso joga aqui na esquerda, eu coloco 2 zagueiros e vamos embora. Enfim, são situações, mas o que me preocupa é tirar o Scarpa, que é a cabeça pensante, que é um cara que está se destacando e vai ter que fazer ele virar o lateral esquerdo. Colocar mais fogo. O Paulinho Azeredo, meu amigo Paulinho Azeredo da Rádio Beijo, Paulinho, gente fina. Tá nos assistindo e falou assim, só uma observação. Ontem, quando entrou o Palácios, o Alisson foi testado na esquerda. Foi. E foi bem. Pode ser uma também. Ó, deixa eu só tentar... Qual que é, Bruno? Deixa eu só tentar colocar na cabeça do Rep pela última vez a minha participação aqui sobre o assunto. Presta atenção. Não pode ser encarado, atenção você que está ligado no programa, não pode ser encarado como um fato normal, corriqueiro, absolutamente normal, você perder Patrick, eu não estou medindo qualidade, você perder Patrick, Edenilson, Gemerson, Pedrinho e achar que está tudo bem. Porque nós estamos falando de 4 jogadores, são 4 ou 5? São 4. 4. Nós estamos falando de 4 jogadores com qualidade que a gente já conhece, podem não ter rendido, com exceção do Gemerson. Mas você perder esses 4 jogadores e achar que está normal. Não. Perdemos os 4, mas tá tudo de boa. Hoje você fala isso porque com o time reserva, misto quente, você ganhou do Caracas. Mas a hora que você pegar um adversário que explore as costas do Scarpa, né? Que use exatamente, que trabalhe onde o Atlético faz as alterações, aí você vai falar, pensando bem, depois de ter vencido o Caracas, é normal você achar que tá tudo bem. Não, do jeito que tá bom, o elenco não tá curto, tá curto, quando eu falo de curto, é qualidade. Você perdeu qualidade. Aí é o se que eu falei, performou no Atlético ou não, é outra história. Eu tô falando de perder qualidade e isso faz o elenco ficar mais curto. Os jogadores que poderiam entrar, por exemplo, o Pedrinho entrou e resolveu ontem contra um adversário fraco, mas entrou e resolveu. A partir do final do mês que vem você não tem ele mais. Aí você vai olhar para o banco e você não tem ele mais. Em algum momento da passagem pelo Atlético, o Edenilson resolveu contra o Flamengo. Você não tem ele mais. O Patrick não resolveu, né? Eu esperava que sim, mas não resolveu. O Gemerson, em várias oportunidades,
por mais que tenha falhado e irritado muitos torcedores, ele foi um zagueiro importante com essa passagem. Não estou falando dos principais, mas teve uma passagem importante. Não melhor do que a primeira, mas teve. Você não tem ele mais. E tá tudo de boa? Tudo bem, eu respeito a posição, mas eu acho que precisa olhar com mais carinho. Depois que o Júnior Alonso chegar, resolve parte do problema. Depois que o Bernard chegar, resolve parte do problema. É que depois que esses caras chegarem, já tá no fim da Copa Mas América. aí já tá tem no a fim, volta né? do Alan Franco, o Arana e tal. Mas sabe o que eu acho que vocês têm que lembrar? Você não deixou falar? Você